Olá, irmãos. Bom dia. A paz do Senhor Jesus a todos. Que Deus abençoe a vida de vocês e mais um dia da nossa leitura comunitária. E hoje nós passamos para o capítulo de número 2 desse livro de Lamentações. Como nós falamos no vídeo anterior, pela tradição, né, pelas autorias posteriores, comentaristas, e até mesmo pela tradição judaica, um livro que foi escrito por Jeremias. No capítulo 2, quando nós, depois de encerrarmos o capítulo 1 e vemos aquelas três coisas que nós vimos, né? Em primeiro lugar, um reconhecimento da devastação. Em segundo lugar, uma indignação. Em último, um clamor pela misericórdia na única fonte que pode trazer consolo e restauração, que é Deus. Vimos a tragédia do pecado. No capítulo 2 ele mostra para nós a origem do verso 1 até o verso 10, a origem da destruição. Todos os verbos que são utilizados nesse capítulo para se referir ao que aconteceu com esse povo são atribuídos a Deus. Embora nós tenhamos dito que quem invadiu a cidade de Jerusalém e realizou tamanha maldade, destruição e humilhação contra o povo de Deus foram os babilônicos, o profeta Jeremias reconhece que a ação por detrás de todos esses feitos é a mão de Deus. Ele sabe que nenhum evento catastrófico, ele sabe que nada que acontece no meio do povo de Deus ou fora dele, ou por meio de pessoas que não são de Deus, acontecem se não for pela ordenança, pela mão, pelo braço forte de Deus que conduz todas as coisas. Nós vemos no verso 6, por exemplo, que Deus demoliu, destruiu, entregou, rejeitou. No verso 7, ele desprezou, detestou. Nós vemos que todos esses verbos são atribuídos a Deus como ele fazendo isso contra o seu povo. E isso é a mão da disciplina de Deus, porque esses atos são atribuídos a um movimento de Deus em direção ao seu povo, não de misericórdia, não de amor, mas de justiça, porque Deus sustentou esse povo com grande misericórdia, com grande compaixão, com grande tolerância durante muitos anos. E agora chegou a vez de Deus trazer, como ele fala no verso 1, indignação, ira. No verso 2, Deus agiu sem piedade, com furor. No verso 4, ele fala mais uma vez da indignação. E lá no finalzinho do capítulo 2, ele fala que Deus agiu sem misericórdia. Perceba que a ira de Deus se revela contra o pecado de Jerusalém, contra o pecado do povo de Deus, punindo eles pela impenitência, pela dureza de coração, pela insensibilidade, pela indiferença aos mandamentos do Senhor. E isso acontece. O povo de Deus é destruído porque, no verso 3, como ele diz, no furor da sua ira, destruiu toda a força, o poder de Israel. E ele diz, retirou a sua mão direita da frente do inimigo. A destruição só aconteceu porque Deus retirou a proteção que tinha contra o seu povo. Nós vemos verso 9, verso 10, a humilhação que todas as classes de pessoas estavam sofrendo naquelas circunstâncias. No verso 11, nós temos mais uma vez a melancolia, a tristeza, a demonstração de angústia pela situação de Israel. Os meus olhos já se consumiram com lágrimas. Estou perturbado e o meu coração se derrama de tristeza por causa das coisas que aconteceram ao meu povo, por causa da destruição. E aí no verso 14 ele mostra
uma coisa que acontecia com esse povo lá atrás, antes da ira de Deus ser derramada. Ele lembra dos profetas que eram populares no meio do povo. Ele diz: os teus profetas, não os profetas de Deus, mas os profetas de Jerusalém, te anunciaram visões falsas, insensatas, e não denunciaram o teu pecado para evitar o teu cativeiro, mas anunciaram profecias inúteis e palavras que te levaram ao exílio. Ou seja, homens que deveriam estar conjecturando para os nossos dias, abrindo as suas Bíblias, pregando o Evangelho de maneira fiel, confrontando os pecados, falando as verdades de Deus, mesmo que isso nem sempre seja agradável aos ouvidos. Ao invés de fazerem brincadeiras com a palavra de Deus, ou trazerem, como ele diz, profecias inúteis, igual hoje nós temos pessoas que ficam revelando o número do CPF e do RG. Isso não tem utilidade nenhuma, uma vez que nós precisamos ser confrontados pelos nossos pecados, mediante a palavra de Deus, para que nós sejamos restaurados, para que nós sejamos corrigidos pela mão do Senhor e não soframos a sua ira. Ele mostra no verso 15 e 16, esse povo que antes era benquisto, agora é zombado e desprezado. Ele mostra que Deus foi fiel na sua profecia, porque ele realizou o seu propósito, cumpriu a sua palavra de trazer disciplina. E aí então no verso 18 e no verso 20, ele mostra o que nós devemos fazer. Nós que precisamos clamar pela misericórdia, fazer aquilo que Pedro disse, nos humilharmos perante a potente mão de Deus, e no devido tempo, Deus há de exaltar o seu povo, derramar o nosso coração, chorar e clamar por misericórdia, porque só Deus pode se compadecer de nós. Aplicação para nós, irmãos. Tomemos cuidado com a infidelidade em relação às Escrituras. Tomemos cuidado com aquilo que nós ouvimos e nos alimentamos fora dos apriscos da igreja, onde Deus levantou líderes fiéis à Escritura para alimentar o seu povo. Porque pode ser que nós estejamos deixando passar falsas profecias, palavras que não trazem de fato a direção de Deus, somente para alimentar o nosso ego. E que nós possamos, antes que seja tarde, reconhecer os nossos pecados e as nossas transgressões e nos voltarmos ao Senhor, clamando por sua misericórdia. Deus abençoe sua vida.